eu literalmente não sei como começar esse vídeo. Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês aqui um resumo barra teorias aqui dos novos capítulos aí de Deltarune. Há exatas 3 semanas atrás, após 4 anos, lançaram aí os novos capítulos 3 e 4 de Deltarune, que estão absolutamente incríveis. Mas antes de eu abordar aqui as minhas teorias, eu tenho que trazer um resumo aqui para vocês vocês entendam aqui como é que está decorrendo aqui a história. E assim, eu vou fazer um resumo, bem resumo mesmo, porque se eu fosse resumir tudo de todos os capítulos, esse vídeo teria fácil mais de 1 hora. No capítulo 1, o começo, Chris e a Suzy, eles entram no armário e eles caem em um mundo das trevas. E andando um pouco ali, Chris ele se reencontra com a Suzy e eles são atacados pelo Lancer e eles encontram ali o príncipe das trevas, daquele mundo ali, o Halsey. E depois disso, Chris se junta com o Halsey e acontece toda a aventura do capítulo 1. E depois de derrotarem o rei e selarem a fonte das trevas, o capítulo termina com Chris arrancando a própria alma e puxando uma faca com os olhos vermelhos. Na época que só tinha o capítulo 1, todo mundo achava que o Chris era a Kara de Undertale. E agora vamos para o capítulo 2, o mundo cibernético. E o capítulo 2 ele só começa de verdade quando o Chris e a Suzy eles encontram ali uma nova fonte das trevas na biblioteca. E eles acabam descobrindo que a Noelle também está naquele mundo ali, junto com eles. E a gente também acaba conhecendo a rainha, que é o maior vilão do capítulo 2. Que ela quer dominar o mundo cibernético e também o mundo da luz, né? Só que para isso ela precisa capturar a Noelle e meio que fazer um plano para conseguir controlar a mente dela. A rainha quer capturar a Noelle porque, além de ela ser forte, ela é uma criatura da luz. E isso aí poderia abrir várias portas aí para a rainha. E nesse capítulo aqui, ele tem 2 rotas, né? Ele é o primeiro capítulo assim que realmente muda alguma coisa ali, se você fazer algumas coisas bem específicas. Que é o início da rota estranha, onde você obriga a Noelle a congelar todos os inimigos ali até a morte. Depois eu vou fazer um vídeo aí explicando aí algumas coisas aí sobre essa rota. E depois de toda a aventura do capítulo 2, os nossos heróis ali eles conseguem ali chegar à mansão da rainha, que é o Palácio de Pandora. E antes da gente continuar aqui a história do capítulo 2, eu tenho que abordar aqui 2 personagens que eles são extremamente importantes para a história, que é o Devil e o Spanton. O Devil e o Spanton são 2 chefes secretos do capítulo 1 e o capítulo 2, sendo o Devil do capítulo 1 e o Spanton do capítulo 2. O capítulo 1 ele tem muito esse negócio aí que todos os personagens ali são uma peça de baralho, né? Jogos de tabuleiro ali meio antigo. E o Devil, ele é o Coringa, é a carta mais poderosa do baralho. E ele é a luta mais difícil do capítulo 1. E o Spanton, ele é um vendedor ali meio duvidoso, onde a gente acaba fazendo um acordo ali com ele, que a gente colocaria ele ali numa espécie de robô gigante. E a gente tem ali a luta secreta contra ele. E esses 2 personagens têm muitas coisas em comum. Ambos são chefes secretos, ambos são loucos e os 2 são igualmente poderosos. O Devil ele é tão louco ali que o rei ali prendeu ele ali numa cela ali especial só pra ele. E meio que ele acha que ele tá livre, só que ele tá preso dentro de uma cela. Ele acha que todo mundo tá preso, exceto ele, porque ele sabe se divertir sozinho. E o Spanton, ele era um vendedor fracassado, que ele não conseguia vender nada. Só que um dia, um cara ali acabou ligando pra ele e ele começou a bombar. Todo produto que ele fazia, ele vendia. Só que esse cara aí que ficou ligando pra ele, simplesmente sumiu, abandonou ele e ele foi ali esquecido, né? Ficou louco e abandonado, né? Do mesmo jeito que a gente encontra ele ali no capítulo 2. E o Spanton ele tem essa loucura aí que ele quer ser um big shot, né, um maioral. Não é que ele quer ser, ele quer voltar a ser, né? No capítulo 2 fala ali que ele ficou tão famoso ali que ele conseguiu até um quarto ali na mansão da rainha.
E agora voltando ali pro capítulo 2, né, a história do jogo em si, a gente acaba enfrentando ali a rainha, uma luta muito legal, que é inspirando ali no Punch Out. É muito divertida, mano, é uma versão ali melhorada ali daquele videogame que a gente joga ali bem no início do capítulo. É bem legal essa luta, bem criativa. E depois da gente enfrentar e perder pra rainha, o Bradley, né, que ele também tá aqui no mundo das trevas, ele tenta criar outra fonte das trevas já dentro do mundo das trevas. E o House ali fica muito puto, né, fica impedindo ele. E ele conta ali outro pedaço da profecia. E assim, uma coisa que eu me esqueci aqui de abordar é que quando a gente fecha o mundo das trevas, ele é condenado a literal não existência. Todo aquele mundo, toda aquela aventura ali que a gente teve é apagada. Todos os personagens ali que tem no mundo das trevas, né, eles voltam a ser objetos normais. Que a gente vai falar isso aí mais no capítulo 3. E o House também fala que se tiver muitas fontes das trevas abertas, isso vai chamar o Titã e o Titã vai destruir tudo. E além disso, os Darkness, né, que são as criaturas das trevas, vão virar em pedra. E os seres da luz ali vão viverem em uma eterna escuridão. Obviamente ninguém quer isso. A rainha ela acaba desistindo ali do próprio plano dela. E todo mundo que a gente salvou ali, né, é recrutado ali pra nossa cidade ali do jogo. Assim, só que tem uma coisa ali muito estranha ali com essas criaturas das trevas. Primeiro, a gente recruta todos eles ali, né, que a gente encontra em todos os capítulos pra mandarem pra nossa cidade lá, pra que eles não morram. Porém o House é diferente. Em uma certa parte ali do capítulo 2, né, o Lancer, ele vem com a gente ali pro mundo cibernético, ele acaba virando pedra. E o House fala que aconteceu isso com ele porque ele não é daquele mundo e ele tá longe ali da fonte das trevas original dele. Só que assim, o House ele não é daquele mundo e não aconteceu isso com ele. Alguma coisa ali tá errada com o House. Ou ele não é um ser das trevas, ou ele é um ser das trevas ali diferente, sei lá, original. Já que no capítulo 1 ele fala que ele esperou o Chris e a Suzy por anos, né, até aquele momento aí que a gente encontra ele. E ele ali é um dos únicos personagens ali que sabe a profecia ali inteira. Mas ele se recusa ali a contar toda a profecia ali pra gente. E outra coisa muito estranha que eu só percebi depois que eu rejoguei o capítulo 1 é que ninguém do mundo das trevas ali do primeiro capítulo conhece o House, mesmo ele falando que ele tá ali por anos esperando a Suzy e o Chris. Nem mesmo o Lancer, que ele aparece ali do nada enquanto o House tá contando ali a profecia pros dois. Isso é muito estranho. Tipo, aquela porta dourada do canto ali não poderia ser aberta porque a Suzy ela abre facilmente. Você pode falar que ela é um ser da luz, mas pô, o Lancer apareceu muito antes da Suzy abrir aquela porta. Então, é um negócio muito estranho. Talvez eu faça um vídeo só específico para cada teoria aqui que eu vou fazer, já que eu vou abordar várias teorias aqui nesse vídeo. E vamos pro final aqui do capítulo 2. No final do capítulo 2 ali todo mundo faz as pazes com a rainha e todos os seres das trevas ali do mundo cibernético, a Noelle e o Bradley também. E quando a gente volta pro mundo da luz, a Suzy ela vem acompanhando o Chris até a casa dele, onde a Toriel oferece ali para ela dormir ali na casa com eles. E a Toriel ali ela tá fazendo uma torta e ela pede a ajuda da Suzy. E enquanto o Chris ele vai no banheiro, né, que ele faz que ele vai lavar as mãos, ele tira a alma dele de novo, ele liga a torneira e ele sai. Ele vai fazer alguma coisa. Depois a gente descobre ali que ele foi furar os pneus do carro da Toriel. E a Toriel ela liga para a polícia. E o capítulo 2 termina com o Chris abrindo uma fonte das trevas na própria casa dele. E agora a gente vai para o capítulo 3, Tarde da Noite, onde o Chris e a Suzy já acordam em um sofá já dentro do mundo das trevas. E eles acabam explorando um pouco ali e se reencontram com o House. E enquanto eles estão conversando ali, a Suzy ela fica tentando convidar o House para um festival que vai ter ali na cidade. E o House ele tipo fica fugindo da resposta. Só que depois ele fala pra Suzy ali que ele não pode ir porque ele é um ser das trevas. Ele não existe no mundo da luz. E o House ele explica que o mundo das trevas ele é uma ilusão, um reflexo do mundo da luz, onde os objetos eles ganham vida no mundo das trevas. E tem uma fala ali que acaba lembrando ali um pouco as teorias dos Gester,
né, que ele fala que o que aconteceria se a gente deixar o escuro ainda mais escuro, né? Um negócio lá de Undertale. Nessa cena até aparece um Amalgamate, né? Um bicho que o nome dele é um amigo, que é um bicho que ele tem um olho amarelo e um roxo. E tem muita gente falando que ele vai aparecer no capítulo 5, mas isso aí só o tempo vai dizer. Bem, e depois dele falar isso aí, a Suzy fica muito puta com ele, porque ele falou que ele não existe. E a Suzy fica lá se perguntando como é que ele não existe, se ele fala, sente ele, tem sentimentos e tudo mais. E eles são interrompidos pelo Mr. Antena, que é o vilão, entre muitas aspas, do capítulo 3. E é aquela coisa, o capítulo 3, ele é o capítulo que você tem menos exploração. Só que ele tem uma coisa bem diferente dos outros capítulos, que ele meio que é um jogo dentro de um jogo. E aqui eu já vou dar um espaço aqui para uma teoria minha. Essa teoria aqui até faz um pouco de sentido aqui com as ações que o Chris faz, já que o Chris sabe que ele está num jogo, ou no mínimo ele sabe o final do jogo, ou o final da teoria. Ele sabe, a gente não, e ele quer tentar alterar isso. Essa teoria vai fazer um pouco mais de sentido quando a gente chegar no capítulo 4. Bem, mas resumindo muito, mas muito mesmo, no capítulo 3, a gente passa por alguns tabuleiros que são mini-jogos que o Antena ele cria pra gente, para deixar a gente entretido, já que tem alguém ali que não quer que a gente chegue na fonte das trevas. E o capítulo 3, ele tem outra coisa ali diferente, né? Ele tem várias coisinhas diferentes ali nos outros capítulos, para falar a verdade. Além de ter o jogo dentro do jogo, a gente tem 2 chefes secretos. E esse capítulo você não usa dinheiro, mas sim pontos. E vamos falar aqui desses 2 chefes secretos. O primeiro chefe secreto que você encontra é jogando uma versão original do tabuleiro do Tena, onde você ali mata os inimigos e vai ganhando nível. Quanto maior o seu nível, mais objetos você vai poder quebrar, para você prosseguir no jogo. E para você enfrentar o primeiro chefe secreto, você tem que jogar ali as 3 versões original ali do tabuleiro do Tena. A primeira versão você vai matar os inimigos e ganhar nível, até que você conseguir destruir os coqueiros ali da ilha, e você vai conseguir a chave de gelo. A segunda versão você vai usar a chave de gelo em uma espécie de ilha de gelo, onde você vai levar ali para um calabouço ali, e você encontra Noelle. Esse tabuleiro está fazendo a referência à Rota Estranha do capítulo 2, e no final dele você vai usar a Noelle e vai conseguir a chave do abrigo. E o terceiro e último minigame, ele já começa de um jeito muito estranho, onde você ali está na cidade do capítulo 2 com o Chris e a Suzy, só que não tem inimigos para você matar, então você sacrifica a Suzy e o Halsey para você conseguir prosseguir no tabuleiro. E aí você vai passar outro calabouço, até que você vai conseguir achar o próprio abrigo. Você vai usar a chave e você vai conseguir enfrentar ali o primeiro chefe secreto do capítulo 3. E esse chefe que a gente acaba enfrentando aqui pra gente conseguir o item que a gente quer, a gente não sabe assim direito o que é ele, né? Mas eu tenho 2 teorias aqui que a gente pode tentar descobrir o que ele é. A primeira é que ele seja o próprio Shadow Mental, porém possuído. E a segunda teoria, e eu acho que é quase certa, é que ele seja o Rambi, né? Aquele Plug Boy, aqueles bichinhos lá que parece uma tomada com um gato. Lá do capítulo 2, então lembra esses bichinhos? O Rambi é um dele. E eu acho que ele é o Rambi porque o Rambi ele aparece em todos os tabuleiros antes da gente entrar na sala. E esse daqui não é diferente, só que ele tá meio morto, quase morrendo ali. A gente afasta ele ali da porta e entra no minigame. E depois que você completa o tabuleiro, né, ele simplesmente desaparece, ele nunca mais aparece ali no capítulo 3. Ele nem mesmo vai para a cidade no capítulo 3, o que é muito estranho. Ele é o único ser das trevas que não vai para a cidade
do capítulo 3, todo mundo foi, menos ele, até o Tena. Se você fazer a rota pacifista, se você fazer a rota estranha é um pouco diferente. O Tena ele vai literalmente morrer. Mas antes da gente ir pro segundo chefe secreto do capítulo 3, vamos retornar aqui à história principal do capítulo 3. Em uma certa parte do capítulo 3, todo mundo ali já está um pouco cansado aí desses jogos do Tena, e eles já querem logo fechar a fonte. Só que quando a Suzy vai falar ali pro Tena, ele acaba ficando puto, né? Porque ele já sabe que ele é ultrapassado, que ele já está meio que perdendo a graça, né? E aí ele prende os 3 protagonistas ali, né, em uma bola ali daquela máquina e obriga eles a jogarem. E fica bem bizarro, fica bem sem graça ali nessa parte do jogo. Só que aí eles conseguem ali desligar o Tena e tem uma brecha ali para fugir. E aí começa a reta final ali do capítulo 3, onde a gente vai recrutando ali todas as criaturas ali que faltam e a gente vai enfrentar o Tena, o chefe final. E ali, né, na última parte do capítulo, que é o Cold Place, né, o lugar gelado, onde a Toriel tá dormindo, a gente vai enfrentar o Tena. É uma batalha bem divertida, bem criativa, onde é uma mistura ali de todos os jogos que ele apresentou pra gente no capítulo 3, só que uma versão bem mais difícil. E ele fala ali que se a gente conseguir derrotar ele vai dar a Toriel e ele vai deixar a gente selar a fonte, que é o que a gente quer ali. E para quem não sabe, ele prende ali a Toriel porque ela é a única ainda que assiste o Tena, e o Tena tem um certo carinho por ela, já que todo mundo já abandonou ele. Após a gente derrotar o Tena, acontece ali uma cena ali um pouco triste, né, meio sentimental. Só que a Suzy ali dá esperança pro Tena, isso deixa ele bem animado, e aí ele decide ali entregar a Toriel com toda ali a felicidade. Só que, BUM! Ele é atacado de repente ali do nada. E por quem? O segundo chefe secreto e o verdadeiro chefe final do capítulo 3, o Cavaleiro do Rugido. Sério, esse bicho eu acho que é o chefe secreto mais difícil de Deltarune até agora, porque o dano dele é absurdo, e os golpes dele ali pegam uma grande área ali do hitbox. E o Cavaleiro do Rugido ali, ele quer tentar pegar a Toriel, só que a Suzy não deixa, e acontece ali uma batalha com ele. E aqui tem 2 finais, entre muitas aspas, né? Porque independente que você ganhe ou perda dele, o final é o mesmo. A diferença é que você vai ganhar um Cristal das Sombras e um Black Shard, a melhor arma do capítulo 3, que ela simplesmente dá mais 10 de dano. Bem, e a Undyne ali, ela aparece e some, sim, sem zoeira. E o Cavaleiro meio que captura ela e leva ela pro mundo da luz ali de volta. E a Suzy e o Chris ali tentam perseguir o Cavaleiro, ele vai para o abrigo, só que chegando lá, a porta do abrigo simplesmente se fecha e não abre de jeito nenhum. Aí a Suzy vai embora, fala que pro Chris que eles vão tentar abrir aquele lugar amanhã. E quando a Suzy vai embora, a porta do abrigo abre só pro Chris. E aqui a gente vai entrar em outra teoria. Primeiro, quem é o Cavaleiro? Bem, a identidade do Cavaleiro ainda não foi revelada, mas tem muita teoria aí que falam que ele seria a Des, a irmã desaparecida da Noelle, ou o Rudy ou a Carol, ou alguém da família da Noelle, mas provavelmente seja a Des. Isso porque tem algumas pistas ali que são os formatos do chifre, do capacete do Cavaleiro, da Des ter ali uma ligação com o Chris e o Tena, já que ela ia assistir ali a TV do Chris ali quando eles eram criança, e do Chris ali também ele conhecia a Des. E tem uma coisa aqui bem interessante sobre o Chris e o Cavaleiro: eles estão trabalhando junto, porque eu tenho provas. Então vamos lá, vamos por partes. Primeira curiosidade que essa aqui eu vi aqui em um vídeo aqui de um gringo que eu não vou lembrar, mas as poses do Chris e as do Cavaleiro tem alguns sprites ali, algumas imagens que são bem parecidas, como o Chris apontando ou o Chris de costa. Isso é um pouco estranho, né? Os dois fazerem poses ali parecidas.
E a segunda prova aqui que o Chris está trabalhando junto com o Cavaleiro é que, lembra daquele minigame que eu falei que o Chris ele sacrifica a Suzy e o Halsey? Então, talvez isso aqui aconteça na luta contra o Cavaleiro quando você ganha dele, já que a Suzy e o Halsey eles são atacados ali por um golpe ali que parece que ele veio da esquerda, né? Parece que foi o Chris que deu, não o Cavaleiro. E o Cavaleiro ele chega perto do Chris, ele faz ali o Chris meio que ser nomeado Cavaleiro, que é uma coisa bem estranha. Os dois morrem, mas o Chris não. Ele deixa só ali fingindo que está caído, mas ele não caiu. É como se o Chris ele tivesse traído os próprios amigos dele para os planos dele darem certo. Bem, e agora a gente vai pro quarto capítulo, a profecia. Bem, esse capítulo já começa com o Chris e a Suzy acordando e eles se preparando ali para ir para a igreja, que é onde o capítulo vai começar ali com o mundo das trevas. Só que antes disso eles estão procurando provas para saber qual é a senha do abrigo. E nessa eles vão para casa da Noelle para descobrir pistas. E lá na casa da Noelle tem um violão com um número, que é 1, 2, 2. Só que antes de mostrar tudo, o Chris ele arranca a alma e prende ela ali em uma caixa ali de presente. E provavelmente a senha seja 1225 ou 12 de dezembro, que é a irmã da Noelle. Oh, foi mal, desculpa, é 25 de dezembro, que é a irmã da Noelle, a 10. O nome dela completo é Dezembro. Bem, e nessa parte do jogo, a nossa alma, né, o coração, ele vai entrar em uns dutos, que tem alguns segredos ali na casa da Noelle. Se você for na cozinha, o Chris ele tá falando com alguém com o telefone. Não dá pra entender toda a conversa, meio que ela é cortada, mas tá falando algo ali sobre sacrificar um policial semana que vem e que o Chris ele não pode ir ao mundo das trevas sem a alma. E também fala que a Suzy não pode chegar perto do violão de jeito nenhum. E se você for no banheiro, o Wesker ele vai estar limpando ali alguma coisa que ele está falando que é muito bonita, muito brilhosa. E ele fala ali uma hora que é o Black Shard. E talvez, só talvez, né, tem muita chance do capítulo 5 envolver o Wesker. Eu acho que ele vai ter mais importância ali no capítulo 5. E isso aí é meio que comprovado por uma fala do Jason, que daqui a pouco a gente já fala aí nessas frases. Mas voltando para a história do capítulo 3, você tem que descer com o coração lá pro porão, onde você vai desligar a luz, e a Suzy e a Noelle vão descer para ver o que é que aconteceu para a luz ter apagado. E nessa, elas acabam ali pegando o coração, que é a gente. Só que elas acabam saindo da sala e a gente consegue sair onde a gente estava, que era dentro de uma boneca ali de anjo. E a gente vai tentar pegar o violão, só que o Chris já está esperando a gente ali. E ele joga um disco de hockey aí no coração para parar ele. Só que eles escondem ali dentro do armário e o coração fica fazendo muito barulho ali no violão e a Suzy acaba pegando o violão, só que ela não acaba vendo a senha que está no violão. E o Chris liga para alguém, provavelmente a Carol, que chega ali na casa da Noelle, toma o violão e expulsa a Suzy e o Chris. Só que ela fala que o Chris ali é bem-vindo. Em destaque em você em vermelho, que algumas pessoas afirmam que é o Chris. A gente não é permitido, só o Chris que pode entrar ali na casa da Carol e da Noelle. E nessa eles vão para a igreja, que é onde verdadeiramente ali o capítulo começa, né? O mundo das trevas, que é um mundo das trevas ali que tem muito esse negócio de profecia. Se o capítulo 3 era um jogo dentro de um jogo, esse aqui é muito sobre futuro e profecia, essas coisas. E tem uma profecia que tem até o Wesker. E eles explorando esse mundo sombrio, eles acabam encontrando ali o Jason, que é basicamente o melhor personagem aqui do capítulo 4, o personagem mais foda. Mas antes da gente continuar na história, eu vou falar aqui mais uma teoria, que é a teoria das duas profecias, sobre a rota estranha e a rota principal. E independente do que você fazer,
vai mudar o final da história. E isso no passado aí foi muito discutido, já que quando o Dr. Who lançou só tinha uma rota, né? E as pessoas ficaram perguntando o porquê. E o Toby Fox falou que é porque era um projeto diferente. Só que parece que ele mudou de ideia. Acho que esse jogo aqui vai ter mais finais. Só quando o capítulo 7 mesmo lançar que a gente vai saber, vai ter a resposta. Mas enfim. E no capítulo 4 tem alguns vidrais ali que falam sobre a profecia. E tem aqui alguns vitrais que são muito estranhos. Como, lembra-se a profecia que o Houser falou no início. Lá que são 3 heróis, né? Um humano, o príncipe das trevas e um monstro. Essa profecia aqui é um pouco diferente. Essa profecia fala de 3 heróis também, só que diferente do Houser. O primeiro é uma gaiola que tem uma alma humana. O segundo é um príncipe das trevas. E a terceira é uma garota. E a última é uma garota. Um negócio assim. Vocês perceberam que ele repete 2 vezes, né? É uma garota e uma garota. É um pouco meio estranho isso aqui, né? E essa profecia que as pessoas estão teorizando que seja a da Noelle e não a da Suzy. Inclusive lá no final do jogo, onde a Suzy ela vai criar outra fonte das trevas, meio que fica dividido a profecia, onde tem uma versão com a garota com um coração e onde ela não tem o coração. E essa garota segura uma espada. Bem, algum tempo atrás algumas pessoas hackearam o Deltarune e descobriram que a Noelle ela pode segurar uma espada com hacks. Então tem muita chance aí dessa garota da profecia ser a Noelle. E também tem outra teoria que fala que o Chris ele também não é da profecia. O personagem principal que seria da profecia seria o receptáculo, aquele personagem que você cria lá no início, lá no capítulo 1, porém ele é excluído. Essa teoria fala que o receptáculo seria ali o herói da profecia e não o Chris. E aí acontecer alguma coisa pro coração, que é a gente, entrar ali no Chris e controlar ele. E fala ali até outra teoria que liga até um pouco com o capítulo 3, que o Chris ele teria invocado um demônio, e esse demônio seria a gente, né? E aquele chefinho lá, né, o Shadow Metal, seria ali a representação daquele demônio na época que o Chris invocou. Essa teoria ali ela já é um pouco antiga, já no capítulo 1 ela já era especulada. E na igreja, no capítulo 4, a Suzy fala que o Chris já invocou um demônio dentro da igreja. Uma cena bem engraçada. O pessoal até olha assim para eles dois. Mas enfim, um pouco mais de aventura ali no capítulo 4. O Chris ele vai conseguir ali um objeto ali que consegue fazer ele escalar. E mais ali algumas aventuras com o Jason e o Jack Stein. A gente vai pular agora ali um pouco pro final do capítulo, onde eles não conseguem ali prosseguir, e a Suzy ela tem uma ideia de criar outra fonte das trevas, e aí meio que o mundo fica invertido ali, eles ficam com outra cor. É aquela parte que aparece lá no trailer. E em uma certa parte ali eles vão lutar com um Jason falso, né, ou fake Jason, que é uma estátua do Jason, só que eles não sabem. Eles só descobrem ali quando a Suzy tenta curar o Jason falso e não é o Jason. E o Houser aparece do nada e destrói aquela estátua. E o Houser explica para Suzy ali que os monstros das trevas eles só aparecem em fontes específicas, e é por isso que o Jason ele não está ali naquela fonte. E a Suzy ali novamente ela fica muito puta com o Houser, porque ele sabe de muita coisa, mas ele não explica quase nada. E o Houser ele fala que ele não queria saber de tanta coisa assim, ele é assim, ele só pegou aqueles dois, criou sentimentos, criou sonhos, mas ele não queria ser assim. E ele fala também que ele só não fala a profecia completa porque ele quer proteger os dois. E a Suzy fica um pouco triste com ele e consola ele. Bem, e outra parte ali do jogo, você vai conseguir lutar contra o Jason, que é o chefe secreto do capítulo 4. E ele é bem difícil. Mas você derrotando ele ali, ele fala uma coisa bem interessante para Suzy. Ele fala que a Suzy lembra ele um personagem de uma antiga história, que é o Dragon Brazers, né, o dragão. Que tem uma fala do Jason que ele fala mais ou menos assim: as histórias são contadas, mas elas podem ser contadas ali diferente.
não é 100% que vai ser a mesma história. E aí isso ali dá uma esperança ali pra Suzy e pros outros personagens, para eles mudarem o destino ali da profecia. E agora a gente vai pro final do capítulo 4, onde eles se reencontram com a fonte e também o cavaleiro. E aí a Suzy fica falando ali com o cavaleiro para ele desistir, que eles já estão perto e eles vão selar a fonte. E o cavaleiro ali, ele cria outra fonte dentro do mundo das trevas. E aí acontece o que o Halsey falou lá no capítulo 2. Um titã aparece e eles vão ter que enfrentar. E infelizmente ali um titã é forte demais. E uma curiosidade ali que eu vi no vídeo do Linkzinho é que ele parece muito o Gaster em um certo sprite. Eu vou até mostrar uma print aí pra vocês do vídeo. Mas voltando ali pro capítulo, é uma luta bem maneira. O Titã parece meio que um anjo caído e tal. E quando eles dão ali dano o suficiente pro Titã ficar fraco, ele meio que se fecha ali com as asas dele, fazendo um escudo, e ele começa a se regenerar. E aí o Halsey fala que talvez o único jeito de derrotar o Titã seja de dentro para fora e não de fora para dentro. E ali o Halsey fala que eles vão ter que continuar lutando. E eles ficam um pouco desanimados ali, só que o Gerson aparece, né? Ele já quebra ali um pouquinho do escudo do Titã e anima ali a galera e eles vão ali lutar. E a Suzy tem uma ideia de ela literalmente, junto com o Chris, pular dentro do Titã e o Chris ali ele meio que brilhar dentro do Titã, assim eliminando toda a escuridão e derrotando o Titã. E quando eles acordam já fora dentro do Titã, a Suzy ela entra ali em uma portinha ali para encontrar o Gerson. E o Halsey ali aparece e fica desesperado atrás da Suzy. Isso porque meio que ela já estava predestinada a descobrir o final ali da profecia, mesmo que o Halsey não contasse para ela. E a profecia fala ali que só há um jeito de salvar o mundo e de estabelecer o equilíbrio. Só que a gente não vê qual é esse motivo, o que é que vai acontecer. Só que deve ser uma merda, já que a Suzy fica tão puta que quebra ali o vidral da profecia. E ela fala ali uma coisa bem interessante. Eu vi algumas pessoas especulando que a Suzy vai morrer ou o Halsey vai morrer. Eu acho que não, porque ela fala uma coisa bem específica. Essa profecia é ridícula. A gente não vai deixar acontecer. Eu não vou deixar acontecer. O Chris não vai. E obviamente você também não vai. Então, se for pra morrer, mano, eu acho que ou é o Chris ou o Halsey. Ou talvez a Noelle. É um desses três. Eu acho que a Suzy não vai morrer. Porque se a teoria tiver certa, ela nem faz parte dessa profecia em si. E a Noelle, ela tá tomando muito destaque demais assim nesses capítulos, né? No 2 e no 4 ela tá tomando ali mais destaque ali na história. Eu acho que vai acontecer alguma coisa com ela, porque a Rota Estranha, para ela ser começada, a gente precisa da Noelle. Então eu acho que a Noelle tem o poder de mudar o final da profecia. Talvez, só talvez, seja alguma parte da profecia que o coração, que a gente possa controlar ali completamente a Noelle, mas aí a gente não sabe, é aquela coisa, a gente vai ter que esperar os próximos capítulos. Bem, mas eles voltando para casa, aí, né, já tá chovendo, e aí a Suzy fala pro Chris ali para eles irem para casa dele, e quando eles chegam lá, tá lá a Toriel e o Sans lá dançando, rebolando, a Toriel toda bêbada, uma cena até que engraçada. E o capítulo termina lá com o Chris dormindo, até que de repente ali a Suzy aparece na janela dele, né, lá de fora, e ela fala: a gente não vai deixar aquilo acontecer. E logo após isso, o telefone do Chris começa a tocar, e alguém fala: Chris, você prometeu. E o jogo simplesmente acaba. E pelo que tá aparecendo, o próximo capítulo aí, ele pode aparecer em 2026, ano que vem. Eu espero que aconteça, mano, porque Deltarune tá muito bom. E é isso aí, pessoal. E agora eu vou ter que fazer outro vídeo aí. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E eu vou ter que fazer outro vídeo sobre a Rota Estranha, porque tem algumas coisas nela ali que são diferentes da rota principal.
assim por dizer. E tem até uma teoria falando que a Rota Estranha seja um final melhor ou pior, né, do que a rota principal. Mas isso aí vocês vão ver no vídeo. É isso aí. Até a próxima.